hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a questão da Páscoa, pessoal, sobre a importância dessa comemoração, dessa data, dessa semana de Páscoa e um pouquinho da história, um pouquinho sobre as comemorações e o sentido da Páscoa. Tá legal? Aí olhem só, como a gente já vem aprendendo desde o nosso início na escola, a Páscoa tem várias significações. E no Brasil, principalmente, por sermos uma nação com maioria cristã, a gente geralmente comemora a Páscoa cristã, tá certo? A Páscoa que comemora a ressurreição e a subida de Jesus ao céu, tá bom? Aí, hoje, vou mostrar para vocês as outras sentidos e comemorações da Páscoa e a gente vai aprender um pouquinho mais, galera. A Páscoa para os judeus, para os povos que vivem em Israel, naquela região, o povo judeu e para os judeus que vivem no Brasil, nos outros lugares do mundo, a Páscoa representa a passagem, tá certo? Em várias, na tradução da palavra, a Páscoa significa essa passagem. No caso, para os judeus, para quem já leu a Bíblia, o Velho Testamento, tem a parte em que os judeus foram escravizados no Egito, tá bom? E trabalharam como escravo aqui na construção das pirâmides, na construção de vários monumentos, na construção das cidades, nos trabalhos no Egito, tá bom? E até que, segundo a visão do Velho Testamento, teve a questão de Moisés, né? Que Moisés, todo aquele trabalho que ele fez com a questão dos judeus e as pragas e tudo que vocês já viram, até que conseguiu a libertação dos judeus, tá certo? E uma das cenas é essa questão aqui, ó, pessoal, da travessia do Mar Vermelho, né? A questão da libertação dos judeus como escravos e dessa passagem da escravidão para a liberdade, entenderam? Essa passagem da, da situação de escravo para a situação livre e dessa passagem do terras antigas para a terra prometida, segundo tem na Bíblia a terra que foi prometida por Deus aos judeus, tá certo? Essa passagem da escravidão para a liberdade e a passagem da, da, da dessa penúria para a terra prometida, tá certo? Aí, essa visão dos judeus está no Velho Testamento, assim como para os cristãos, a questão da salvação, da Páscoa, da transformação, da ressurreição de Cristo. A gente vê no Novo Testamento, para os judeus, não há essa questão do Novo Testamento. A Bíblia deles trabalha mais essa visão do Antigo Testamento, em que para eles não houve a vinda do Salvador ainda, tá certo? Então, para eles ainda era comemorado a esse tempo que Jesus veio à Terra, segundo a Bíblia, e ainda é comemorado para os judeus a questão dessa passagem, dessa travessia, tá certo? Da escravidão para a liberdade e da questão da Terra Prometida, tá bom? Que é, no caso, Israel e aquela região, pessoal. Aí, seguindo a questão do cristianismo, né, da vinda de Jesus Cristo no Novo Testamento, a gente tem a vinda dele, a chegada a Israel nessa época da Páscoa para os judeus, tá certo? A entrada, vocês observam aqui, ó, como exemplos, a entrada dele na cidade, né? A recepção, segundo a Bíblia, dele na cidade, tá bom? A questão do povo esperar, do povo que o recebeu, esperar essa libertação, essa nova vida, digamos assim, tá certo? E há exemplos do período
nessa outra imagem, enquanto ele pregava aqui para as pessoas, né? Vários seguidores que ouviam suas pregações e faziam esse seguimento a ele e essa crença nas suas pregações à época, pessoal. Aí, depois disso, houve essa chegada dele e toda essa questão da, da contestação de algumas questões que os judeus da época estavam fazendo, e ele acabou sendo condenado, né? Sendo condenado injustamente, pessoal. Ele tem todo aquilo que a gente já aprendeu no caso de da história dele, né? E essa questão da dele ser preso, ser acusado injustamente, né? Torturado. Aí teve essa parte aqui, como nessa imagem, ó, carregando a cruz no meio das ruas, né? Sofrendo xingamentos e chicotadas, tá certo? Até a questão da crucificação, tá bom? Que é nessa outra imagem, a questão da crucificação. Aí a gente vê essa questão também dos símbolos, do simbolismo de cada crença, pessoal, de cada coisa, de cada crença nas suas devidas religiões. Ó. Na, no judaísmo, a questão da passagem, tá certo? E no cristianismo, a questão da pregação e libertação após a vinda de Jesus. Aí eu trouxe aqui como exemplo alguns exemplos dos símbolos religiosos que a gente vai aprender mais futuramente. Ó. O símbolo dos judeus, a questão da estrela de Davi, né, que está até na bandeira de Israel, e simboliza essa questão da cruz de Davi, é a questão dos judeus. Para o cristianismo, a gente tem vários símbolos, mas dois deles são bem interessantes. É a cruz cristã, né, que representa essa questão da crucificação de Jesus, né, a sua crucificação e renascimento, ressurreição, e a questão do peixe também, né, que era usado antigamente, significa esse nascimento também, e é usado muito nas igrejas evangélicas, religião cristã também, só que um exemplo da igreja católica aqui é a questão da cruz, e um dos vários exemplos, a questão do peixe nas igrejas protestantes. Tá certo, pessoal? Aí, ó, a gente vê essa questão da história da Páscoa em nas várias religiões, como eu dei exemplo do, do judaísmo, a questão da passagem, retornando aqui, né? E do cristianismo, a questão da vinda, da vinda de Jesus, da sua morte e a questão da ressurreição, né? A Páscoa, essa passagem, no caso do cristianismo, é a passagem também da morte para a vida, no caso de Jesus Cristo, tá bom? Essa questão dele ter sido perseguido, preso, castigado e crucificado, e essa questão da sua ressurreição, né? Que na Bíblia, no Novo Testamento, trabalha essa questão de que ele, após 3 dias, ele ressuscitou e assim essa ressuscitação, essa vitória sobre a morte, essa redenção sobre a morte é é o símbolo do cristianismo, tá bom? Essa passagem da morte para a vida, tá certo? É essa passagem de ressurreição, essa passagem da morte para a vida, e a questão da passagem dele humano para ele divindade, né? A questão da sua ascensão, da sua subida ao céu, né? Depois que ele ressuscita, ele vai à presença dos seus discípulos e depois ele sobe ao céu, como tem retratado no Novo Testamento, e ele essa questão da subida dele ao céu, essa passagem, tá bom? Dois significados, a questão da passagem da morte para a vida, a ressurreição, e a questão da subida a outra dimensão, a sua divindade como ser superior, tá certo? Mas aí vocês podem se perguntar,
E a questão da Páscoa aqui no Brasil e em muitos países, da gente falar do ovo e da questão do coelhinho, né? Aí um pouquinho, só para a gente terminar, um pouquinho dessa visão da Páscoa também, tá certo? Nos países nórdicos, nos países onde o inverno era muito forte, eles trabalhavam e cultuavam essa questão do ovo, a questão dessa passagem do inverno para a primavera, países muito gelados, né? Essa passagem do inverno para a primavera, essa de certa forma, passagem para a vida também, né? O gelo, aquela coisa mais parada, mais morta, digamos assim, e a passagem para a primavera, a questão das flores, frutos, né? Animais voltando, toda essa questão. Aí, os povos que vivem nas regiões mais geladas e até muitos outros povos, chineses também e vários outros povos, trabalhavam essa questão dessa passagem também. O sentido, como eu já falei, da Páscoa, a palavra Páscoa, na maioria dos significados, ela representa essa questão da passagem, pessoal. Aí, no caso, esses povos trabalhavam essa questão da passagem dos períodos, das estações do ano, tá certo? Do inverno para a primavera. E em comemoração, eles tinham esse costume de pintar ovos de galinha mesmo, eles pintavam, tá certo? Decoravam com muito carinho, muita atenção e até simbolizava também essa questão da esperança dessa passagem e davam esses ovos de presente a vizinhos, amigos, tá bom? A essa comemoração dos ovos decorados, dos ovos pintados, vem daí, desses povos que faziam esse presente, tá bom? Para vizinhos e familiares, como comemoração dessa passagem também das estações do ano. Outro, outro, outro tipo de comemoração era a questão em outros povos da questão do coelho. O coelho como um símbolo de fertilidade, né? De ser um animal que se reproduz muito rápido, essa questão da fertilidade da terra, fertilidade dos animais, tá certo? Fertilidade da vida, da natureza como um todo, e o coelho também era comemorado como essa passagem, essa renovação de vida, essa fertilidade sempre de nascer, né? De coisas novas que vão aparecendo. Aí o que ocorreu, de certa forma, aqui no Brasil e em muitos países, foi isso, de juntar essa tradição da pintura de ovos, tá bom? Dos ovos decorados de presente e com a tradição da questão da fertilidade do coelho e o que foi que as pessoas e depois as empresas viram essa questão e trabalharam os dois juntos, tá bom? Aí por isso a questão do coelho da Páscoa. Pegaram a tradição do presente dos ovos e juntaram com a tradição do coelho e no lugar de você ganhar um ovo decorado, eles fizeram essa parte de você presentear com um ovo de chocolate, tá bom? E com a embalagem decorado como era antigamente nas decorações comuns, né? Dos ovos, tá bom? Aí juntaram esses dois personagens e a gente tem a questão da cultura, da tradição do ovo de Páscoa, a questão do coelhinho da Páscoa, tá vendo? Entenderam essa questão? Tem a tradição do coelho, a tradição da fertilidade e a tradição dos ovos decorados, devido à questão das estações do ano, e tem a questão, aqui no Brasil e em muitos países, da questão das tradições judaica e cristã, né? A tradição de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, e a tradição da passagem dos judeus para a liberdade, para a terra prometida, tá certo, pessoal? Aí aqui no Brasil, por ser um país de maioria cristã, de maioria de crença em Jesus Cristo, a gente tem prevalecendo a questão da Páscoa cristã, tá certo? E como dito, a questão dos símbolos nas religiões católica e evangélica
todas de tradição cristã, tá bom?